18 horas, vamos começar. Mãe, vou pedir para você ler aquele livro. E, Daniel, se você pode fazer a nossa prece inicial? Claro. Pode? Então tá bom. Vai, mãe. Deus falando conosco. Lembre-se de que você vive no mundo assolado pelo pecado. Tantas frustrações e tantos fracassos são o resultado da sua busca pela perfeição nesta vida. Não há nada perfeito nesse mundo, exceto eu. É por isso que a proximidade de mim satisfaz seus anseios mais profundos e o enche de alegria. Plantei o desejo de perfeição no coração de todos os homens. É um desejo bom, mas que somente eu posso satisfazer. No entanto, muitos tentam de satisfazê-lo por meio de outras pessoas, de prazeres mundanos ou de realizações. Assim, eles criam ídolos diante dos quais se ajoelham. Eu não aceitarei outros deuses além de mim. Torne-me o desejo mais profundo do seu coração. Deixe-me satisfazer sua busca pela perfeição. Então vamos aproveitar essa sintonia, mensagem esclarecedora. A qual estamos aqui reunidos, né? Estamos buscando essa fonte divina que é Jesus, que emana. Estamos com fome, Senhor Jesus, de ensinamentos, de aprendizado, e que esse momento possa ser proveitoso, apesar da distância. Estamos envolvidos no Zoom e também no fluido cósmico universal, que é o amor divino. Então, torne proveitoso esse estudo e gratificante para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, quem quer abrir o Evangelho hoje para poder ler? Eu acho que a Lívia quer, ela está sorrindo muito. Estou sentindo que ela quer. Como você insiste? Oi, Silvia! Oi, gente, boa noite. Boa noite. Olá. Capítulo 7, item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Capítulo 7, item 13. Posso começar? Vamos lá. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fazer nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar. E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Então, não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados servissem dela segundo os desígnios de Deus,
a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bom, é engraçado, né, que ontem a gente falou da riqueza, né, e hoje a gente falou da inteligência, que são bens, né, que a gente adquire, muitas das vezes, né, eu acredito que também em missão, né, da gente fazer bom uso tanto da inteligência quanto da riqueza, para a gente dar uma levantada, vamos dizer assim, no meio em que a gente vive, ou fazer alguma diferença na humanidade, e que a gente percebe que, de acordo com a nossa evolução, né, alguns utilizam, né, de formas boas. Você vê tantas pessoas inteligentíssimas. Outro dia eu estava assistindo com meu esposo aquele filme A Teoria de Tudo, né, pela terceira ou quarta vez, que eu adoro esse filme, do Stephen Hawking, e eu falo, nossa, que homem inteligente, que sabedoria, e essa com certeza era a missão dele, entendeu? Colocar em prática o que ele absorvia de forma mais fácil, né, do que nós, em relação ao conhecimento e tal, e trazer isso à tona para a humanidade como forma, né, de teorias, tudo que pudesse revolucionar, né, a geração dele e dar mesmo uma alavancada, né, na nossa humanidade. Então, a gente tem que, eu acho que, como a riqueza é uma prova difícil, eu acho que a inteligência também. Porque quando a gente é dotado, né, desse, vamos dizer assim, desse dom, né, se assim a gente pode dizer, a gente tende a ficar muito prepotente, entendeu? A gente tende a querer vamos dizer assim, se fazer muito em cima dos outros, sabe? Ah, não, eu sou entendedor dessa coisa e vocês nem tanto, entendeu? Então, eu acho que é uma prova também muito difícil, porque se você não passar por essa prova com humildade, acabou, entendeu? Você vai cair no erro, e com muita facilidade. Então, eu acho que todas as provas que tem me fugiu a palavra, todas as provas que causam um certo, que te dão alguma coisa assim, você ser o mais isso, mais aquilo, ou menos isso, menos aquilo, eu acho que todas elas têm a sua dificuldade, entendeu? Porque você vai se destacar de uma forma ou outra, e eu acho que é aí que está a sua missão. Como você vai lidar com isso? Como você vai se comportar com isso? Primeiro para a sua evolução e depois para com os outros, né? Como você vai lidar com isso com os outros, né? Você vai lidar de forma humilde? Você vai querer que todos possam usufruir daquilo, né, que você tem para dar? Porque nada é de ninguém, né? Eu acho que tudo deve ser, principalmente hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem. Eu estou aqui falando com vocês, cada um está na sua casa. Dessa mesma forma, a gente poderia estar assistindo uma aula, né, de algum professor sobre algum assunto, cada um na sua casa, mas compartilhando do mesmo conhecimento. Então, eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, com tudo que a gente tem disponível, o conhecimento tem que ser, parece até... Caiu alguma coisa. Parece até... como eu posso dizer? Parece que o conhecimento... talento, né? Conforme talento também. Conforme o conhecimento vai passando, né, de tempos em tempos, parece que ele tem que ser cada vez mais disseminado, com mais facilidade, né? Porque hoje em dia, foi o que eu falei, a gente tem a tecnologia e tal. Antigamente era mais difícil. Antigamente, por exemplo, tenho certeza que quando algum estudioso tal descobriu alguma coisa em tal país, quantos meses e quantos anos isso demorava para se espalhar? E hoje em dia a gente tem mais acesso. Li o artigo sobre tal coisa, tal. Hoje em dia é mais fácil de se disseminar,
né, o conhecimento. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais que a humanidade vai caminhando, a gente tende a realizar esse equilíbrio da inteligência com a moralidade, entendeu? E a moralidade e a inteligência têm sim que caminhar juntas, né? Eu noto que a gente já chegou num nível assim de inteligência, vamos dizer, né, bem alto, né, em relação a tecnologias, em relação a inteligência artificial, tudo isso, né? Tudo que a gente via nos filmes dos anos 70, 80, parece que a gente meio que está vivendo agora, né? Em relação a essas tecnologias, mas eu noto que a nossa moralidade, principalmente com tudo que está acontecendo, ainda está deixando muito a desejar. Então, eu acho que a gente tem que começar a parar e pensar um pouco mais sobre isso, sabe? Se começar a ter esse equilíbrio, né? Não basta só nós termos a inteligência, todas as tecnologias, tal, daqui a pouco vai ter carro voando, sei lá, igual naquele desenho dos Jetsons, né? Gostava muito e tal, mas se a nossa moralidade, a nossa empatia estiver em baixa, entendeu? Então, eu acho que não adianta muito. A gente tem que começar a fazer essa balança, entendeu? Eu acho que a humanidade vai, em algum ponto, não sei, isso sou eu que estou falando, em algum ponto a gente vai começar a chegar assim num nível que vai estar tão desenvolvido tecnologicamente, tudo, que a gente vai começar a correr mais atrás do que é, sabe, do que é o ser humano, do que é a empatia, entendeu? Acho que a gente vai começar a ter mais necessidade ainda disso. Mas foi o que eu falei, para isso a gente vai ter que remar muito e deixar um pouquinho o orgulho de lado e saber usar mais da humildade. Então, quem quiser falar agora. Concordo com tudo que você falou. O Danielson chegou a falar assim, talento, né? Para poder complementar o que você estava falando. Quer falar isso que você estava falando, Danielson? Só para poder complementar? É um ponto porque é um recurso, né, do qual a gente precisa prestar conta também, assim como qualquer outro bem que é dado como empréstimo, né? A gente tem que dar conta. Então, por isso que ele deixa claro, numa passagem aqui, não duvideis, né, do que vai acontecer se você não fizer um uso bom. Então, nós temos aí na doutrina espírita a necessidade de conciliar, como a Lívia bem falou, né? E não tem como o progresso intelectual deixar de lado o moral. Um caminha com o outro. E, acima de tudo, o espiritual também, né? Porque aí senão a gente não trabalha o orgulho e o egoísmo. É o que mais impede a gente de avançar e progredir espiritualmente. Muito bom. Quem mais quer falar alguma coisa? Luciana. Eu acho assim, estão me ouvindo? Eu acho que esse avanço moral, esse progresso moral vai fazer a gente entender que o universo ele não está aqui para servir a gente, né? A gente é que está aqui para servir esse propósito para o universo. E quando a gente cair em si nessa questão, eu acho que essa questão do que o Evangelho traz se desdobra, né? Porque quando a pessoa tem esse propósito de servir com a inteligência e se perde nele, é porque acaba vivendo a própria... É o egoísmo também, né? Uma questão de egoísmo. Então, acredito que é isso, que a gente tem que entender que a gente está aqui para servir o universo e não o contrário. Show. Quem mais quer falar alguma coisa? Levante o dedinho para complementar. Eu estava escrevendo aqui algumas coisas. É mais o que o Chico falou, tá, gente? Não sou eu que estou falando. E também eu lembrei do Sermão da Montanha que a gente está estudando lá no grupo do NEP, né? Que no Sermão da Montanha, Jesus não diz assim, bem-aventurados os inteligentes. Não, pelo contrário. Porque, assim, quando a gente cai pelo amor,
a gente, pelo próprio motivo da queda, né, pelo próprio amor, a gente se reergue, né? E quando a gente cai pela inteligência, a gente não se sente caído. Então, é um perigo que a gente sempre faça prece para a gente poder usar o que a gente tem, né, da nossa inteligência para o bem, para o benefício da humanidade. O que eu posso fazer, né? O que mais que eu posso fazer? O que eu posso fazer essa semana? Uma coisinha assim para ajudar e sempre estar em busca disso, né? De se conectar com o alto, de rezar, de pedir e de agradecer pela inteligência que a gente tem. E porque isso é muito sério, né? Porque o ideal é que a moral e a inteligência vá caminhando juntos, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, que a inteligência vai lá em cima e a moral não acompanha. E está acontecendo a última chamada, né? A gente tem que acordar, porque as pessoas muito inteligentes, dá medo das pessoas muito inteligentes, entendeu? A gente tem que ter medo das pessoas muito inteligentes, são manipuladoras. A gente tem que saber usar a nossa inteligência para o bem. E quem mais quer falar alguma coisa para poder complementar? Alguém levantou o dedo? Não. Quer falar, Alexandre, alguma coisa? Fala. Não, a tua mãe Mãe, você quer levantou falar? o dedo. Fala. Não, eu só ia dizer que antes de começar, de conhecer a doutrina espírita, eu não sabia que a inteligência trabalhava para o mal. Eu nunca tinha chegado a essa conclusão. Eu achava que as pessoas inteligentes sempre trabalhavam para o lado do bem. Aí, quando eu comecei a estudar, eu fiquei surpresa quando eu aprendi que existe muita inteligência no lado do mal, as falanges. Eles são inteligentes. Isso me surpreendeu. Eu só ia fazer esse comentário. Você não vê... a Lu quer falar. Fala, Lu. Eu acho também que a forma de criação, né, que assim a gente está acostumada a ver, é muito competitiva. A competição existe, né? E às vezes a gente vê as próprias crianças assim que são incentivadas pelas famílias a serem muito competitivas. Às vezes são super inteligentes, mas, né, vão crescendo com aquela coisa de usar aquela inteligência, acho que de forma errada. Não é para o coletivo, é para si, sabe? Eu bato muito nessa tecla, que eu acho que uma vez que descobre ali que tem um diferencial na inteligência, tem que estar ciente de que aquilo ali é para todo mundo, não é só para si. Isso vem muito da criação também. Isso, porque às vezes a criança já nasce com aquele germe, né? Mas os pais têm que estar ali. Os pais vão conduzindo essa inteligência de alguma maneira, né? Sim, isso é uma tarefa, uma missão muito importante a dos pais. E complementando o que minha mãe falou sobre a inteligência, né? Não vê o Hitler muito inteligente, mas não soube usar a inteligência dele para o bem, né? Ele era a moral dele, a inteligência dele estava aqui, mas a moral estava mais lá embaixo. Então, a gente tem que ter medo das pessoas muito inteligentes. Quem mais quer comentar alguma coisa? Silvia está muito quietinha. A Ariane está escondida. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Não? Já acabou, né, Lívia? Já lemos tudo, né? Esse Sim, já lemos tudo. É só trechinho. uma mensagem. Uhum. Tem um lado interessante que eu acho que a lição fala da inteligência, mas ela fala muito mais do orgulho, né? Do orgulho quando você se acha, você se perde, né? A chance de você se perder é muito grande. Então, eu acho que a lição ela também fala do orgulho. E se a gente
migra, né, para o orgulho, aí a gente pode pensar que o orgulho de qualquer coisa, não só da inteligência, mas da riqueza, né? Então, o centro, os espíritos falam isso em vários momentos da decodificação, que o pai de todos os problemas é o egoísmo, né? É o egoísmo. Então, quando você se imbui de orgulho, né? Quando você se coloca o ego, o ser, o eu no centro das atenções, seja na riqueza, seja na inteligência, seja nos talentos, né? Você acaba se perdendo. Você acaba se perdendo. Não tem como você conseguir sustentar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que vale a gente realçar também esse aspecto da lição, o aspecto do orgulho. Você vai conhecendo, e a Lívia, eu acho que foi extremamente feliz quando ela falou que, tanto a Lívia quanto a Suzana, que, as pessoas muito, muito inteligentes, acabam se perdendo muito rápido também, né? Eu acho que isso é um aspecto interessante, porque ela começa a deixar de ouvir os outros e só começa a escutar o eco de si mesmo, o eco de si mesmo. E aí, para você se perder, então é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né? O quanto eu estou me achando a mais do que sou, né? Em qualquer medida, na inteligência, mas o quanto eu estou me achando mais do que sou, né? Então, essa eu acho que é uma forma da gente estar sempre alerta no uso das nossas faculdades, né? Então, poxa, eu acho muito interessante uma frase que fala, né, que 90% das pessoas não escutam, porque enquanto a outra está falando, ela está se preparando para falar. Ela está se preparando para falar. Então, saber escutar, né? Então, essas posições são muito sutis, mas são muito legais da gente enxergar, né, nas palavras dos espíritos assim. Então, eu queria trazer à tona esse aspecto também. É um tema bastante polêmico, né? Ih, a Lucimar tá entrando na sala. Deixa eu aceitar ela aqui. Tem mais quanto tempo para comentar? Temos mais uns 4 minutinhos. Eu queria falar rapidinho de uma parte que me veio, que é a parte do próprio Evangelho, que é aquela parte dos obreiros do Senhor. E que lá eles deixam claro o modo como a gente reconhece aqueles que têm inteligência, né, e que às vezes usam para um efeito errado, quando o São Luís ele responde, né? Quando não há obra, tipo assim, uma inteligência sem obra, ela é perigosa, né? Ela não volta para uma reforma íntima, então ela está a serviço de alguma coisa que não é para servir, né? Se ela não serve para o bem comum, para o coletivo, ele fala assim, presta atenção, né? Sai fora disso. Então, no próprio Evangelho, eles respondem essas questões. Assim, são espíritos que não se anunciam. Eles são sábios e eles não dizem, né? Ao passo que os que se anunciam e se dizem são orgulhosos, né? Essa é a diferença básica. Show, muito bem lembrado. Seja bem-vinda, Lucimar! Obrigada. Correndo, né? A gente está no capítulo 7, item 13, tá? Tá. Missão do homem inteligente na Terra. Então, tipo... Capítulo 7, item 13. Tá, obrigada. Então, tipo, o jardineiro, né? Tem a enxada. A enxada, ela serve para várias coisas. Ele pode fazer o bem, ele pode até matar uma pessoa, né? Então, que a gente
pegue esse nosso talento que a gente tenha, que a gente consiga descobrir e que a gente... Ih, meu Deus, já tô na pressa aqui, hein? E que a gente use para o bem, né? Como a Luciana falou, pela coletividade, que a gente sempre pense nisso, usar a nossa inteligência para o bem maior, né? Lucimar, você chegou já no finalzinho. Você quer falar alguma coisa sobre a inteligência? Não, eu só queria... Fala. Não, só porque a gente comentou, né, que é muito perigoso uma pessoa muito inteligente que usa essa inteligência para o mal, essas coisas. Ah, sim. E principalmente... Neuza está querendo falar. Neuza? Quer Sim. falar, Neuza? Eu só queria fazer um comentário rápido sobre um exemplo de inteligência que foi usada para o mal. Como tem até um filme chamado Prenda-se se for capaz. Acho que muita gente já viu esse filme. Um cara extremamente inteligente e que usou a inteligência dele para o mal. No final do filme, na vida real também, ele acaba indo trabalhar para a CIA. É, verdade. Lucimar, fala que você ia falar, meu amor. Eu queria dizer que hoje nós estamos estudando a doutrina espírita e aí a gente já tem um discernimento melhor, porque às vezes há tanto equívoco em determinados espíritos que eles acham que estão fazendo bem e estão fazendo mal, por equívocos, né? Às vezes está achando que está fazendo bem, não tem discernimento real da vida após a morte, né? E aí fazem algumas coisas que faz bem a um, mas não faz o bem à humanidade, a todos, né? E aí, com o tempo, com reencarnações, que vai se melhorando, vai entendendo. Hoje não, nós já temos conhecimento, já estamos num caminho de esclarecimento espiritual, já sabemos por que viemos aqui na Terra, então temos que já ter um bom cuidado, porque já não é mais nenhuma novidade para nós o certo e o errado, né? Usar a inteligência, usar todo o potencial que nós temos para fazer um bem real para a humanidade, né? Para todos que estiverem ao nosso lado. Então, realmente, hoje a gente já tem que ter um certo cuidado, porque nós já somos responsáveis pelos nossos atos. Como dizem os evangélicos, nós não somos mais mornos, né? Hoje a gente já sabe os caminhos de Jesus. Então, não podemos dizer que não fomos orientados. E quando a gente pega o livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução dos Espíritos em todo o término, né, de capítulo. E eles nos fazem entender melhor ainda, para a gente ter o maior cuidado, com tanto cuidado que eles falam para a gente em todos os setores, né, das nossas palavras, das nossas ações, da vida, enfim, que não é uma vida aqui na Terra, não é uma constância, a vida é na eternidade. E a gente vai levar isso tudo, são marcas que fazemos nos outros, né? Então, hoje nós já temos esse conhecimento, né? E a gente fica assim, puxa, mas se fulano tão inteligente fez o mal, se fizesse para o bem. Mas aí aquele fulano ele estava num momento de equívoco, aquele espírito, né? Ele não tinha o entendimento que temos hoje. Então, para a gente já é mais grave. Para nós já é mais grave, né? Como, não sei se vocês já leram aquele livro Voltei, do irmão Jacó, né? Você vê que coisa, né? Nem tudo que ele falava ele vivia. E aí, ao desencarne, foi uma situação triste, né? E ele voltou para nos alertar em relação a isso. Isso mesmo. Viu, gente, que a Lucimar falou, todo mundo que está aqui no Evangelho, a gente não pode errar. Pelo menos a gente fazer o possível, né? A gente vai falar assim, eu não vou errar. Mas a gente tá sempre lembrando das coisas que a gente fala,
Porque a gente fala muito, nós então que somos acolhedores, nós falamos muito sobre o evangelho quando estamos acolhendo, né? A gente conversando mesmo, a gente fala muito sobre o evangelho, mas aí não é só a gente falar, a gente vai ter que fazer uma forcinha para a gente começar a viver isso mesmo. Agora, então, com esse direcionamento que a pandemia, que o vírus está dando ao planeta, nós voltaremos. O planeta já estava em regeneração, ele está nos concitando a nos regenerarmos. Se a gente não se regenerar de um jeito, que a gente não vai encontrar mais as pessoas como elas eram. Nós vamos nos encontrar outras pessoas. Então, a gente vai ter que ter um cuidado enorme. Pessoas que estarão com situação difícil, milindrado, outras que vão estar felizes demais, outras que estarão equilibradas, mas nós vamos ter que ter um cuidadinho muito grande, porque às vezes qualquer palavra vai machucar. Então, estamos numa constância estudando em todos os grupos, né? A gente está estudando muito e a gente vai ter que guardar isso para a gente dar um jeito de fazer se não uma transformação, um cuidado. Se a gente não se transformar mesmo, porque é pouco tempo, né, gente, para a gente fazer uma grande transformação, mas que a gente fique com tudo isso que a gente está ouvindo em nossa cabeça, né, no nosso raciocínio, está ouvindo mais. Eu, então, sou muito faladeira, eu estou assim, falastrona, né? Faladeira é outra coisa. Falastrona, eu estou assim, pensando muito nas minhas palavras, as atitudes nem tanto, mas assim, minhas palavras rápidas, abruptas, às vezes sem pensar. Eu tenho raciocinado muito. Não tenho raciocinado no outro, mas em mim. Eu tenho me voltado muito para mim. E eu espero que eu continue assim. Mas vai depender de mim mesma, né? Se voltar. Bom, estamos chegando nos nossos minutinhos finais, a nossa live já está quase caindo. Eu vou fazer a nossa prece e depois a gente vai tirar a nossa foto, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Pensar em Jesus. Respire profundamente. Se conecte com o alto. Amigo Jesus, anjo da guarda, mensageiros do bem, obrigada por essa oportunidade desse evangelho maravilhoso, por tanto ensinamento de todos esses amigos que estão aqui compartilhando com a gente. Que a gente consiga levar, Senhor Deus, a nossa inteligência para o bem, que a gente consiga fazer por dia, ou pelo menos uma vez por semana, alguma coisa boa com a nossa inteligência. Que a gente consiga, Senhor Deus, toda essa energia que a gente produziu aqui hoje, desse evangelho, que a gente consiga levar essa energia para todos os cantinhos, da onde estão precisando, hospitais, ruas, os nossos vizinhos, a nossa rua. Que toda essa energia abrace todo esse planeta, Senhor Deus. Abençoe nossas águas, fluidifique elas, coloque o remedinho necessário nelas, para que a gente fique curado, Senhor Deus. Obrigada por mais um dia. Assim seja. Amém. Vamos tirar nossa foto? Todo mundo congela. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Beijo. Quero agradecer por me receberem tão tarde. Obrigado pela recepção também. Boa noite, Deus abençoe. Amanhã, eu quero todo mundo aqui amanhã.